Uma das perguntas mais frequentes que recebo é quantas ações, quantos ativos ter em um portfólio de longo prazo. Mas Alexandre, o mercado caindo mais de 12% desde outubro, eleições confirmadas, um novo governo, composição da equipe econômica, tendo muitas incertezas nesse ambiente, como a gente deve investir, como proteger a carteira. Então, quando falamos na quantidade de ações, de ter uma diversificação adequada, estamos falando de proteção de portfólio, de investir com uma maneira, uma forma mais segura. Então, falar da quantidade de ativos tem tudo a ver e esse aqui é o nosso conteúdo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir para o longo prazo. Então, vamos falar aqui de proteção de portfólio por meio de uma diversificação adequada. E tem tudo a ver falar sobre a quantidade de ativos. Vamos verificar aqui a composição ideal, quantas ações carregar em carteira para o longo prazo. Então, a ideia aqui é buscar ter uma diversificação de portfólio para quando as variações, a volatilidade de curto prazo, essas quedas acentuadas, a nossa carteira possa cair menos que o mercado e assim ela consiga segurar e gerar valor no longo prazo. E quando chegar os momentos de alta, que o potencial possa trazer retornos significativos. Então essa é a ideia, ter aqui uma composição adequada de portfólio, sempre olhando para gestão de risco e potencial de retorno. E quando a gente consegue fazer esse alinhamento, temos um melhor potencial para a nossa carteira, uma melhor segurança. Se soubéssemos o que vai ocorrer à frente, se tivéssemos bola de cristal, poderíamos comprar um ativo somente. É só verificar qual ativo iria subir nos próximos anos, que iria ter a melhor rentabilidade, aportar tudo nele e ser feliz. Mas a vida não é tão fácil assim. Não sabemos o que vai ocorrer à frente. E digo mais, ninguém sabe o que vai ocorrer. Aqui na internet temos muitos vídeos de premonições tentando acertar o que vai ocorrer com o mercado. Não sabemos e não se trata de acertar. É montar um portfólio que consiga suportar os ambientes à frente. Então, ter uma boa diversificação, ter ativos descorrelacionados, que é o que a gente vai ver aqui, para poder enfrentar essas turbulências à frente e que no longo prazo a nossa carteira consiga seguir os fundamentos das empresas, consiga evoluir e gerar valor. Então, usar do aporte e do tempo para poder construir patrimônio. Então, essa é a ideia. Alexandre, tudo muito incerto, equipe econômica sendo formada, o mercado não gostando, está caindo tudo, como que eu tenho que investir? Historicamente, os momentos de incerteza são os melhores para investir. Juros em alta, temos aí toda essa incerteza no ambiente econômico, então temos que continuar investindo. E quando lá na frente ocorrer uma valorização, tivermos outro momento, outro ciclo econômico, a gente pode tirar o pé, pode deixar a nossa carteira andar e ter resultados positivos. Então a ideia agora é continuar investindo, é manter uma carteira diversificada, não parar, não tentar acertar, vender tudo aqui, comprar tudo de exterior. Não, não se trata disso. É ter um pouco de cada classe de ativo, inclusive exterior, e também manter as posições aqui. Então investir nesses momentos de incerteza tem tudo a ver com diversificação. Então essa volatilidade que a gente vai encontrar, que a gente já está se deparando, não é fácil investir no Brasil. Tudo tem aí uma notícia, tem algo de incerteza e sempre vão tentar fazer que a gente venha a girar a carteira. E não vamos ficar mudando de posição. É determinar, fazer a estrutura de carteira e seguir em frente. Então, tá aqui uma frase de Ray Dalio, um dos maiores gestores de portfólio do mundo. Diversificação é o único almoço grátis. É o que a gente pode ter para poder encarar o que tem à frente. Então, é ter classes de ativos diferentes, é ter uma estrutura macro de carteira, é olhar a nossa carteira de cima, definir as estruturas
e seguir aportando. Isso traz mais segurança. Então vamos olhar a nossa carteira aqui de forma macro, olhar de cima. Eu falo sempre, não é olhar a folha, olhar o galho, é olhar a floresta, olhar de cima. Verificar aqui que temos composições diferentes para uma carteira. Ter ações sempre. Vamos aproveitar o potencial de crescimento das ações no longo prazo. Ter ações no portfólio, eu tenho aqui um exemplo de carteira, que é somente um modelo, não é uma recomendação, mas ter ações, 40% aqui nesse exemplo, 25% de fundos imobiliários, 10% de exterior, 5% de proteções. Proteções aqui a gente pode entender como ativos, como reserva de valor, temos aí o ouro como ativo de proteção. Ter também sempre renda fixa, que é a nossa reserva de oportunidade, a nossa reserva de emergência, aquele dinheiro separado também para objetivos de curto prazo. Essa é a nossa carteira que podemos carregar. Quando a gente faz essa diversificação, a gente fica mais seguro. Então vejam que são várias classes, caixinhas diferentes, onde a gente vai continuar aportando. Não é ter somente exterior. Agora eu vou vender tudo aqui e vou investir no exterior. Não se trata disso. É manter a estrutura definida e seguir aportando. É claro que vai exigir aí muita paciência, sangue frio nos momentos de queda, e isso que vai exigir do investidor de longo prazo. Mas quantas ações, já dentro da classe de ativo de ações, quantas ações teremos que ter em uma carteira de longo prazo? Acredito que você já tenha visto esse gráfico aqui que trata do número de ativos. Temos aqui esse gráfico na linha horizontal, temos a quantidade de ativos, ou seja, à medida que eu vou para a direita desse gráfico, vai aumentando o número de ativos, ok? Sai de 1 e vai para 15. Aqui no eixo vertical temos o desvio padrão, que também é conhecido como risco. Então, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de ações, a gente vai diminuindo o risco. Mas qual risco que diminui? É aquele risco não sistemático, ou seja, não é o do sistema. É aquele risco individual de cada ação, de cada ativo. Então, se eu aumento a quantidade, o meu risco não sistêmico ele diminui. Vejam aqui a curva amarela. No entanto, temos um risco que não adianta a gente aumentar a quantidade de ações que não vai ser diminuído, que é o risco sistemático. É o risco do sistema todo colapsar. E pudemos observar esse fenômeno lá em 2020, com a queda com o Covid. Com o fechamento devido ao lockdown, tivemos em menos de 3 meses uma queda de aproximadamente 50% do Ibovespa. Todas as ações praticamente caíram muito. Então, a gente pode verificar nessa situação um risco sistêmico. Não adiantava ali você ter várias ações no portfólio que ia cair da mesma forma, ok? Então, esse risco sistemático ele não diminui. E quantas ações a gente pode ter no portfólio para garantir aí pelo menos a diversificação, para diminuir o risco não sistemático? Então, nesse gráfico a gente pode ver aqui que acima de 14, 15 ativos, a gente já tem uma boa diminuição do risco não sistemático, ok? Essa é uma quantidade. Mas, muito mais importante do que a quantidade, eu preciso olhar para o comportamento desses ativos. Não adianta eu ter na carteira 15 ações do mesmo setor, porque eu não vou estar diversificado. Eu preciso aí olhar para o comportamento delas, para o nível de correlacionamento entre elas. Será que essas ações andam juntas? Será que esses setores eles se comportam? Vou dar um exemplo aqui, ó. Não adianta eu ter na carteira ações do Itaú, Bradesco, Itaúsa, Banco do Brasil, do setor bancário. Somente ações do setor bancário. Por quê? Porque elas se comportam de forma parecida. Vejam esses gráficos aqui que representam a evolução dos seus preços nos últimos anos. Percebam que as ações elas andam praticamente iguais. Ó. Se uma sobe, a outra também sobe. Tá? Então, a gente vê, faz pico quase que da mesma forma. Elas caem juntas, tá? Então tem pouca diferenciação entre elas. Então são ações que se comportam muito parecido. E a gente tem que buscar ativos que se comportam diferente. Mas Alexandre, onde você tirou isso? Eu tirei da teoria moderna do portfólio de Harry Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel falando sobre
um portfólio adequado, que é ter ativos que se comportam de maneira diferente. Quando eu tenho ativos que têm comportamento diferente, eles tendem a trazer um menor risco e a carteira acaba tendo menor variação. Ela tem uma linha mais tênue, não tem aqueles picos muito elevados, nem aquelas quedas muito bruscas. Ela tem aí uma linha mais tênue. Quando você tem renda fixa, ativos livres de risco, foi o que Markowitz falou na sua teoria, você tem uma carteira mais eficiente, que tem aí a questão de risco e retorno, potencial de retorno adequado. Então vamos buscar ativos que têm comportamento diferente, porque assim trazem mais segurança. Veja aqui exemplo de descorrelação. Temos descorrelação entre o Ibovespa e o dólar. Aqui em 2020, mais uma vez falando sobre aquele período, quando teve uma queda do Ibovespa aqui muito forte, essa linha azul, vejam que o dólar, linha roxa, ele se comporta de forma totalmente diferente. Ele sobe. Então isso aqui é um descorrelacionamento e o que traz para a nossa carteira maior proteção. Por isso o sentido de ter ativos dolarizados, ter investimentos no exterior em uma carteira, para trazer esse descorrelacionamento. Mas além disso, dentro das ações, além das classes de ativos, dentro da classe de ações a gente pode diversificar. Então é buscar essa quantidade de ativos descorrelacionados. Mas como a gente vai fazer isso? É olhar para a característica de cada empresa. Então eu tenho como exemplo aqui empresas que têm receitas dolarizadas, ou seja, o que vai entrar para essa empresa está vinculada ao dólar. Então as empresas elas recebem em dólar. Então se o dólar tem uma valorização, essas empresas aqui acabam tendo um desempenho melhor. Então quando o país basicamente ele tem um risco, o real vier a ter uma desvalorização em real em relação ao dólar, essas empresas vão ter um comportamento diferente, vão ter aí valorização. Então essas empresas podem trazer certa diversificação para o portfólio. Então isso é interessante. E olhar também para o comportamento em relação às ações do seu portfólio. Por exemplo, trago só um exemplo aqui. A empresa Suzano, que tem receita dolarizada, ela vende celulose, então ela tem a sua receita em dólar. E a Hypera, que é uma farmacêutica e tem os custos da medicação que ela produz em dólar. Então quando o dólar, eu tenho um ambiente em que o dólar ele sobe, o que ocorre? Vai ter a receita da Suzano aumentando e os custos da Hypera também aumentando. O que vai fazer com o preço das ações da Suzano, basicamente, em teoria, aumentar e o da Hypera diminuir. Então essas empresas são descorrelacionadas. De outra forma, se o dólar cair, se o real se valorizar frente ao dólar, a Suzano vai ter um desempenho pior aqui e a Hypera ela vai ter uma valorização. Por quê? Porque ela consegue ter melhores margens e maior lucro em relação à receita, com relação à diminuição dos seus custos dolarizados. Percebam a importância de saber como as empresas da sua carteira funcionam. Então é olhar para elas e ver se faz sentido. Não ter empresas somente do mesmo setor, ter empresas de setores diferentes. Olha aqui o gráfico de desempenho das ações da Suzano e da Hypera. Então a gente vê aqui que elas têm um comportamento descorrelacionado, independente, ok? E isso traz o descorrelacionamento. Então isso é importante para uma carteira. Vamos olhar para o cenário aqui diferente? Uma outra hipótese de cenário, onde nós temos o barril do petróleo em alta. Então, se o preço do barril do petróleo subir, nós temos aqui algumas situações com algumas empresas. Eu peguei aqui a Petrobras e uma empresa de aviação, a Azul. Quando o preço do petróleo sobe, a Petrobras, em tese, vai ter aqui o aumento do preço das suas ações. A Azul, que tem aí os seus custos aumentados em relação ao petróleo, quando o petróleo sobe, com relação ao querosene de aviação, que está diretamente vinculado, tem um aumento dos combustíveis que ela usa nas suas aeronaves, ocorre que ela tem aí uma piora nos seus resultados, então ela também vai ter uma queda das ações. Então aqui tem um descorrelacionamento direto entre as ações da Petrobras e as ações da Azul. E um ambiente contrário, onde o petróleo cai, as ações da Azul são beneficiadas, então tende a ter uma valorização e da Petrobras queda. Então percebam aqui
quanto é importante a gente entender como funcionam os ativos e ter ativos de setores diferentes. Então, Alexandre, na prática, como que a gente faz essa diversificação? Busque setores diferentes, olhe para as empresas, verifique se faz sentido a complementação da tua carteira. É claro que uma carteira mais recente, mais nova, não é sair colocando um monte de ativo. Tome essa cautela. Não, não precisa. Comece com poucos ativos, dê tempo, comece devagar, com pouco dinheiro, vá montando a tua carteira aos poucos. E durante os anos você vai chegando a uma diversificação adequada. Não precisa sair correndo e tendo um monte de ativo na carteira, tudo bem? Não é álbum de figurinha, é algo que você vai montando aos poucos. Mas a diversificação ela vai trazendo um pouco mais de estabilidade para a carteira, ter renda fixa, exterior, ter ativos diferentes, e isso faz com que uma carteira fique mais segura. E o ambiente à frente? Não interessa. A gente está mantendo os aportes, mantendo investindo em ações no exterior, manter também renda fixa, aproveitar taxas com os juros elevados também na renda fixa, é ser um investidor completo, que vai continuar investindo, tudo bem? E aí, o que você está fazendo nesse momento de incerteza? Parou de investir em ações? Continua firme? Deixa aqui nos comentários quantas ações você tem, inclusive, no seu portfólio. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!